Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós continuaremos dentro do nosso estudo de escatologia. E para hoje, continuando no nosso tema, o bema de Cristo, ou tribunal de Cristo, nós estudaremos sobre as coroas que serão dadas e distribuídas por Cristo para a igreja lá no céu. Então perceba aí a nossa sequência escatológica. Nós estudamos já sobre Israel, sobre a igreja, já vimos sobre o arrebatamento da igreja, alguns detalhes sobre o arrebatamento e já definimos aqui que arrebatamento e segunda vinda são eventos diferentes. Então agora, já que o arrebatamento aconteceu aqui no nosso estudo, então nós estamos vendo o que está acontecendo no céu e a igreja passará pelo aquilo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Dentro desse tribunal, algumas recompensas serão dadas, além também de puxões de orelha. Mas na live de hoje nós vamos focar em quais são as recompensas que serão dadas para o corpo de Cristo, para os crentes que foram fiéis. E a Bíblia vai revelar para nós que existem 5 coroas, a qual a Bíblia revela que serão distribuídas entre os crentes fiéis que foram fiéis a Deus aqui na terra. E será dada para cada indivíduo uma coroa a qual a sua boa ação será então recompensada. Então aqui eu quero trazer para você à tona quais são essas 5 coroas que a Bíblia revela para nós e analisaremos também quem são os crentes que ganharão estas coroas. E você, evidentemente, como bom estudante e aplicador da palavra de Deus na sua vida, você vai analisar qual dessas coroas eu estou ganhando, qual dessas coroas eu irei ganhar. Ou será que tem coisas na minha vida que eu posso mudar para então ganhar alguma coroa que ainda não estou ganhando, tá bom? Então você vai analisar a sua vida. E isso é bom fazer essa análise não pensando na sua fama lá no céu, porque nós não teremos isso. A gente vai perceber o que nós faremos com essas coroas, mas pensando na sua fidelidade a Deus aqui na terra. Uma vida de santificação, purificação, dedicação a Deus. Então esse estudo visa isso, você melhorar a sua vida e ser mais fiel a Deus aqui na terra já, tá bom? A primeira coroa que nós então iremos analisar, ela é chamada de a coroa incorruptível. E ela está descrita para nós, a coroa incorruptível, em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, sobre a coroa incorruptível. Então, eu lerei aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27. Preste atenção nas palavras de Paulo, que dizem assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, Paulo está fazendo um comparativo. Ele olha a figura de um atleta, então como ele tem uma vida rígida, um regime rígido, como ele tem ali uma alimentação rígida, e para que ele faz isso? Para ganhar uma coroa corruptível, que naquela época as coroas eram aquela grinalda de folhas, né? Que então a pessoa ganhava, subia no pódio, se alegrava, mas logo com o tempo aquela coroa feita de folhas murcharia, secaria e viraria pó, passaria corruptível. E daí Paulo faz uma comparação. Nós, atletas de Cristo, nós ganharemos uma coroa incorruptível, uma coroa que não se estraga com o tempo. É interessante notar que no finalzinho desse versículo, Paulo fala assim, olha, eu estou pregando a outros e eu espero que eu mesmo não seja desqualificado. Alguns, por causa de uma má teologia, por exemplo, o arminianismo, acreditam que Paulo está se referindo aqui numa possibilidade de perda de salvação. O texto não está dizendo isso, meu irmão. Inclusive, a Bíblia não ensina sobre uma possibilidade de perda de salvação.
Quando Paulo fala que ele tem a esperança de não ser desqualificado, ele não está dizendo que ele está correndo aqui na terra, servindo a Cristo, e por causa de algum tipo de pecado que ele possa praticar, ele perder a salvação e ser desqualificado para o céu. Não é isso que ele está dizendo, e isso não está em jogo nesse texto. O que ele está dizendo sobre a desqualificação é ele não fazer um serviço fiel a Deus e dessa maneira, lá no tribunal de Cristo, ser desqualificado para ganhar a coroa incorruptível. Então a esperança dele é: eu estou aqui escravizando o meu corpo, estou subjugando o meu corpo, assim como um atleta faz, né? Ele tem um regime realmente forte e fiel, então ele reduz o seu corpo à escravidão, ele treina o seu corpo, submete o seu corpo a treinamentos pesados, vai para academia, faz corrida, vai para esteira, treina, ele não come qualquer coisa, ele tem um regime alimentar balanceado, ele não pode sair comendo todas as pizzas que ele gostaria, todas as lasanhas que ele gostaria, beber todos os refrigerantes que muitas vezes ele gostaria, mas em prol, para ter um corpo bom, para ter um corpo saudável e dessa maneira ele conseguir ter bons resultados no seu esporte, então ele tem esse regime bem fixo para o seu corpo. Daí Paulo se compara. Da mesma maneira eu faço na minha vida cristã também. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu não vou andar em devassidão, fazendo tudo aquilo que o meu corpo deseja, tudo aquilo que eu quero. Eu não vou sair cometendo pecados. Eu não vou aí estragar a minha vida cristã. Eu estou aqui fiel, estudando a Bíblia, orando, frequentando a igreja, participando dos cultos, sendo fiel a Deus, trabalhando para Deus, reduzindo o meu corpo, deixando de ter conquistas pessoais para trabalhar em prol para Deus. E dessa maneira, Paulo estava tendo e obtendo certeza que ele também estava concorrendo. Bom, eu não posso talvez dizer concorrer, porque essa coroa vai ser dada para todos os fiéis. Não vai ter, você foi mais fiel do que você. Não. Todos os fiéis nesse quesito serão entregues essa coroa. Então, quem é que ganhará esta coroa, chamada de coroa incorruptível? Todos os crentes que se disciplinam para servir melhor a Cristo. Você tem uma vida disciplinada para servir melhor a Cristo ou não? Lembre que a palavra de Deus diz que maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você tem uma vida cristã relaxada, se você tem uma vida cristã que vive às margens do cristianismo, tenha certeza absoluta que você não ganhará essa coroa, você não ganhará essa recompensa. Como que tem sido a sua vida cristã? Como que tem sido a sua disciplina para conviver com irmãos em Cristo, conviver dentro da igreja? Como que tem sido sua disciplina para ser um melhor marido, uma melhor esposa, bons filhos, bons pais? Como tem sido sua disciplina para estudar a Bíblia, para crer na palavra de Deus, na sua vida de oração, na sua vida congregacional, congregando com os crentes na igreja? Como que tem sido a sua vida em todas as áreas? Como que tem sido a sua vida cristã onde você trabalha? Onde você estuda, você tem dado um bom testemunho, bons exemplos ali ou não? Perceba e analise com fidelidade e seja sincero. Você ganhará esta coroa, a coroa incorruptível, ou você não ganhará a coroa incorruptível? Então esta é a primeira coroa que a Bíblia revela para nós. Uma segunda coroa que será dada e distribuída para os crentes no tribunal de Cristo é chamado de a coroa da vida, e ela é citada em dois textos diferentes. Uma está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz da seguinte maneira: bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então perceba que aquele que suporta com perseverança as tribulações aqui na terra e permanece fiel a Deus, esse receberá o que a Bíblia chama de a coroa da vida. Da mesma maneira, essa coroa também é citada em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que diz da seguinte maneira: não temais as coisas
que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, uma carta sendo escrita para a igreja de Esmirna, foi revelada que para essa igreja local daquele tempo em que a carta foi escrita, que esses cristãos eles sofreriam uma tribulação, uma perseguição, onde muitos deles seriam até aprisionados e ficariam em prisão por 10 dias. Então, o conselho de Jesus Cristo nessa carta é: seja fiel até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida. Da mesma maneira, isso se aplica para nós também. Você, meu irmão, talvez você esteja passando por uma tribulação, por uma dificuldade, por problemas na sua vida. Talvez você esteja enfrentando gigantes e na sua frente estejam muralhas que parecem intransponíveis. Ser fiel a Deus, continue servindo a Deus, porque a coroa da vida será reservada para você. Quem são os crentes que ganharão esta coroa, chamada de coroa da vida? Os que amam e são fiéis a Deus em meio às dificuldades. Infelizmente, alguns crentes, quando a dificuldade aparece, a primeira coisa que ele começa a fazer é abandonar a igreja, abandonar a Deus, abandonar uma vida de fidelidade. Eles começam a se desviar, eles murcham na sua fé. Infelizmente, alguns, por causa de uma desilusão amorosa, porque o namoro não deu certo, o namoro acabou, pum, largou a igreja. Você já conhece ou conheceu pessoas assim? Por causa de alguma dificuldade que tem, já começa a abandonar os cultos, abandonar a igreja. Seja qual tipo de dificuldade que for, permaneça fiel a Deus e essa coroa será dada para você. Mas muitos crentes naquele dia ganharão essa coroa porque são fiéis a Deus. Muitos crentes, apesar da luta de uma quimioterapia, de estar sentado numa poltrona de quimioterapia, lutando contra o câncer, problemas de saúde, perda na família, lutas financeiras, tribulações externas, chacota ali na faculdade ou chacota ali na empresa, pessoas fazendo piadinhas contra você por causa da sua fé em Cristo, muitos crentes permanecem fiel a Deus e pode ter certeza absoluta que esses crentes naquele dia ganharão a coroa da vida. Como que tem sido a sua vida, Deus também? Você, em meio às dificuldades, tem abandonado a Deus e culpado a Deus? Ou em meio às dificuldades você tem se submetido à vontade de Deus e falado: Senhor, seja feita a tua vontade em mim? Saiba que para estes a coroa da vida está reservada. Uma terceira coroa que será distribuída naquele dia é chamada também de a coroa da justiça. E a coroa da justiça está revelada para nós em 2 Timóteo, capítulo 4. E olha só que interessante esse texto, do 6 ao 8, dizem assim para nós: quanto a mim, Paulo falando, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo, que estava aqui no final da sua vida, ele sabia que dessa prisão que ele estava, ele não sairia e que ele morreria aqui. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Interessante que a palavra dia está em letra maiúscula em algumas versões, com uma demonstração que não é qualquer dia, mas um dia especial, o dia de prestação de contas, onde a igreja prestará contas a Cristo, que é o tribunal de Cristo. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Meus irmãos, esta coroa aqui, a coroa da justiça, será dada para todos os que desejam ardentemente a volta de Jesus. Você deseja a volta de Jesus? Você conhece alguém que almeja a volta de Jesus? Saiba que essa pessoa que almeja, que fica falando do arrebatamento, deseja a vinda de Jesus Cristo para agora, essa pessoa ela ganhará esta coroa, a coroa da justiça, que vai ser dada para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. E perceba, esse amor
não é um amor de boca para fora. Porque se você perguntar para todo aquele que é crente, você deseja que Jesus volte? Sim, eu desejo. A pessoa vai dizer isso. Mas ela tem que demonstrar isso com a sua vida. Paulo demonstrou claramente isto com a sua vida, o seu amor por Cristo com a sua vida, porque ele declara: eu combati o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Meus irmãos, existem crentes que não estão combatendo o bom combate. Eles estão combatendo outros combates. Eles estão combatendo o combate talvez da política, da ideologia. Eles estão combatendo combates que não são necessariamente aquilo que Deus chamou aquela pessoa para fazer. Eles estão combatendo outras coisas e estão em busca de outras coisas, mas não estão lutando juntos pela fé evangélica, pela realmente aquilo que importa, sabendo que a sua luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Algumas pessoas não estão dentro do bom combate, estão ocupados em outros afazeres, em outras buscas, em outros interesses e em outros desejos, e não estão nessa guerra que o Senhor nos preparou para ela. Outras pessoas também não estão completando a carreira. Algumas pessoas estão como Demas, abandonando sua carreira ministerial. E quando eu falo ministerial, não estou dizendo apenas a respeito de ser pastor, ser missionário, mas a sua vida cristã normal. Muitos cristãos estão deixando a desejar, estão abandonando família, não estão dando atenção para a família, não estão procurando corrigir os seus problemas e resolver problemas familiares. Pessoas não estão frequentando a igreja, não estão preocupadas realmente em servir a Deus e usar os seus dons. As pessoas não estão completando a sua carreira, a qual Cristo nos chamou, para que nós possamos olhar firmemente para Cristo e correr com perseverança para a carreira que nos foi proposta em Cristo Jesus. E alguns também não estão guardando a sua fé, não estão depositando sua fé nas Escrituras, a sua fé em Deus e na suficiência de Cristo, mas a sua falta de fé está levando ele a buscar coisas em outros lugares. Está depositando a sua fé numa carreira, está depositando a sua fé numa aposentadoria, num dinheiro, até infelizmente em locais pecaminosos como jogatina, jogos, mega-sena, e depositando a sua fé nessas localidades. Meu irmão, a palavra de Deus fala que aquele que ama de fato a volta de Jesus Cristo, ele vai querer ter um encontro com um reto juiz. E pessoas que vivem dessa maneira, ou seja, de uma maneira errada, você acha que realmente essa pessoa deseja ter um encontro com um reto juiz? Aquelas pessoas que de fato desejam ter um encontro com o reto juiz, elas irão purificar a sua vida. Se você tem uma vida purificada, uma vida de busca de santidade, é porque de fato você deseja a volta de Jesus Cristo. Mas se você está vivendo em pecados, se a sua vida está estragada aqui na terra, olha, você pode dizer com a sua boca que deseja a volta de Jesus, mas as suas ações estão demonstrando claramente que você está mentindo e você não tem esse desejo de se encontrar com um reto juiz, porque ele julgará a sua vida no tribunal de Cristo. Então, se você ama a volta de Jesus, saiba que essa coroa será para você. Uma quarta coroa que será dada naquele dia é chamado de a coroa da glória. E essa coroa, olha só que interessante, ela está descrita para nós em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4, num contexto onde fala para líderes de igreja, pastores. Olha só o que diz aqui. Rogo, pois, aos presbíteros ou pastores que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível ou incorruptível coroa da glória.
Meus irmãos, a coroa da glória será dada para os pastores e lideranças de igrejas que são fiéis a Deus. Pedro aqui está falando para pastores de igrejas. E aqui, dando essas orientações normativas para pastores de igrejas, ele está deixando algumas coisas claras. Uma delas é que o supremo pastor, que é o pastor maioral, o pastor de todos, que é Jesus Cristo, logo em breve ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, ele vai então dar cada um aquilo que cada um merece. Ele vai também analisar a vida pastoral dos pastores que subirem para o céu no arrebatamento e encontrar-se-ão com Jesus Cristo no tribunal de Cristo. Ou seja, eu estarei incluso nesta análise. E o que será analisado na minha vida? Evidentemente, não apenas na minha vida, mas na vida de todos os outros pastores. É se ele fez um serviço como Deus quer. A primeira coisa que nós pastores devemos saber é que o rebanho não pertence a nós. A igreja não pertence a nós. Eu não posso falar que as ovelhas são minhas. Evidentemente, por uma questão ilustrativa, a gente até fala as ovelhas do meu pasto, ovelhas do meu rebanho, né? Porque essas pertencem à igreja a qual eu faço parte, não são da minha igreja, então são ovelhas de um outro pastor, de um outro rebanho. Isso é uma questão ilustrativa, isso aí não tem problema. Mas não tratar como se fosse dominador do rebanho, é o que o texto está dizendo. Eu não posso pensar que o rebanho é meu e que eu tenho todo o poder sobre o rebanho e que eu posso fazer aquilo que eu quero com o rebanho. E a Bíblia fala que eu não posso ser um dominador, um ditador do rebanho, usando as pessoas como se fossem escravas minhas. Eu não posso fazer isso. Infelizmente, nós vemos aí falsos pastores que fazem, que dominam o rebanho a tal ponto que dominam até a conta bancária da pessoa. Faz com que a pessoa dê até o último centavo no bolso desse pastor. Dominadores do rebanho, eu não posso agir dessa maneira. Eu não posso usar o rebanho, que não é meu, mas o rebanho que é de Deus, em prol dos meus benefícios. A palavra de Deus está dizendo que eu não posso pastorear por sorte da ganância, pensando em enriquecer, pensando em dinheiro, pensando em fama, mas eu tenho que ser modelo do rebanho, servindo ao rebanho. E quando o Supremo Pastor aparecer, ele dará para os pastores fiéis essa coroa que é chamada de coroa da glória. Então quem ganhará? Todos os pastores e líderes que trabalham com fidelidade ao Senhor. Uma última coroa que será dada então naquele dia é conhecida como sendo a coroa da alegria. E essa coroa aqui, ela tem uma diferença significativa com as outras coroas. As outras coroas são coroas literais, que serão dadas para os crentes. Mas essa aqui, ela é a única que é um pouco diferente. Por quê? Preste atenção nesses textos que eu lerei aqui com você e para você. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 17 a 20, dizem assim: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, olha a expressão agora, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha só que interessante, Paulo estava falando aqui que ele, com os Tessalonicenses, ele olhava para os Tessalonicenses como sendo a sua alegria e a sua coroa, na manifestação de Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque foi Paulo quem evangelizou os Tessalonicenses. Foi ele quem levou o evangelho para lá. E ele foi o ganhador de almas daquelas pessoas ali. Foi ele quem evangelizou aqueles homens e mulheres. E ele se convertendo a Cristo, Paulo está falando que na manifestação de Cristo, eles serão a coroa dele e a alegria dele. A mesma expressão é usada quando Paulo escreve sua carta para os Filipenses. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1, diz assim:
Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Mais uma vez, a expressão é usada aqui juntas, alegria e coroa, na mesma frase, como também em Tessalonicenses. Meus irmãos, Paulo foi o ganhador de almas, tanto dos filipenses quanto dos tessalonicenses. E ele está falando que na manifestação de Cristo, quando Cristo se manifestar, esses irmãos serão apresentados para ele como sendo a coroa da alegria dele. Meu irmão, quem é que ganhará este tipo de coroa? São todos aqueles que evangelizam e discipulam pessoas. Olha só, então, perceba como será o cenário. O cenário é o seguinte: lá naquele dia, quando nós estivermos no tribunal de Cristo, as pessoas às quais nós ganhamos para Cristo, as quais nós evangelizamos e se converteram, estarão sendo apresentadas no tribunal de Cristo como a nossa coroa da alegria. E você então vai ver as pessoas a qual você evangelizou, que se converteram, você verá lá aquelas pessoas no céu. E elas serão a coroa da alegria para você. Então, apenas essa coroa, ela terá um significado diferente, porque ela é literalmente as almas que você ganhou para Cristo. Como que você está nesse quesito de evangelismo? Você tem evangelizado ou você tem deixado isso para lá? Infelizmente, algumas pessoas são boas estudantes da palavra de Deus, gostam de ler, mas são péssimas evangelizadoras. Olha, a palavra de Deus precisa mudar isso na sua vida. Se você é uma boa estudante da palavra de Deus, você também precisa repassar isso que você está estudando para outros. Você precisa evangelizar, porque isso é um mandamento para todas as pessoas, todos os crentes, falar de Cristo para outros. Então, alguns ganharão esta coroa da alegria. Outros não terão nenhuma alma para ser apresentada lá no céu, porque não evangelizou aqui na terra. Meu irmão, então isso que nós devemos salientar. Talvez para você fica uma certa dúvida. Mas me parece que Cristo vai ficar dando coroa para a gente, parece que sou eu que estou sendo glorificado no céu, cadê a glória para Cristo? Não, calma. Como nós cantamos aquela música, né? Coroamos a ti, Senhor Jesus. Isso vai acontecer após esse tribunal. Meus irmãos, você não vai ficar com todas essas coroas sobre a sua cabeça lá no céu. Você não vai ter um estante ali na sua casa onde você vai colocar aquelas coroas, ela será objeto de glória para si. Não. Sabe o que você fará com as coroas que você ganhar? A Bíblia fala que você vai depositar essas coroas ao pé de Jesus Cristo. E lá no céu, quando o Apocalipse fala da igreja no céu, Apocalipse nos chama de 24 anciãos. Isso é interessante, você que é estudante da palavra de Deus, saber disso. Porque quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver a igreja sendo mencionada na terra no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Mas do capítulo 4 até o capítulo 18, a igreja some da terra e não se faz nenhuma menção da igreja na terra. Por que que não se faz menção? Porque do capítulo 4 até o capítulo 18 está falando sobre a tribulação na terra e a igreja não está na terra nesse período. A igreja subiu para o céu, mas lá no céu aparece uma figura e a figura são 24 anciãos. E esses 24 anciãos é uma representação da igreja. Então saiba, todas as vezes que você ler Apocalipse e falar sobre os 24 anciãos, está falando de você. É você quem está sendo representado pelos 24 anciãos. É a igreja de Cristo. E por que 24? Minha sugestão é porque a igreja é formada de gentios e de judeus. E os judeus, eles têm a sua base nacional, que são 12 tribos. E também, da mesma maneira, a igreja, ou os gentios, representantes também, tem 12 apóstolos. Como a igreja é formada de judeus e gentios, 12, 12, a numeração 24. Por isso que nós, então, somos chamados no céu de 24 anciãos, tá bom? E olha só o que nós faremos, então, com essas coroas que nós ganharemos. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, diz assim para nós. Apocalipse 4, 10, eu lerei o 9 e o 10. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que
ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Preste atenção no 10 agora. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, é neste exato momento que nós estaremos glorificando a Deus no céu, depositando aos pés de Deus as nossas coroas. Porque esses 24 anciãos aparecem com coroas, é porque ganharam no tribunal de Cristo. E o que nós faremos com essas coroas? Depositaremos aos pés de Deus em forma de honra, em forma de glória, em forma de submissão, em forma de louvor a Deus. Então, perceba o cenário: alguns crentes no tribunal de Cristo não ganharão recompensas. Todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Imagine nesse período solene, lá no céu, após o tribunal de Cristo, onde nós estaremos assistindo a tribulação de camarote lá em cima, e chegar-se-á então esse momento onde nós poderemos glorificar a Cristo com as nossas coroas, mas alguns crentes, pelo fato de não serem fiéis a Deus aqui na terra, não terão coroas para glorificar a Deus lá no céu e depositar aos pés de Jesus Cristo. Será que você está sendo um desses crentes? Será que você está tendo uma vida infiel a Deus aqui na terra, a ponto de lá no céu você não ganhar uma coroa para glorificar ainda mais a Deus? Lembre disso, que a sua fidelidade aqui na terra terá respostas lá no céu. A sua fidelidade aqui na terra será refletida no céu em mais louvor. A sua falta de fidelidade a Deus aqui na terra será refletida lá no céu em menos louvor. Porque alguns crentes, pela sua falta de fidelidade, não terão coroas para, neste momento solene, colocar aos pés de Deus. Mas outros crentes, por causa da sua fidelidade aqui, terão coroas para depositar a Deus neste momento lá no céu. Será que você fará parte daqueles crentes que nesse momento não poderão avançar perto do trono para colocar a coroa e ficará de pé duro ali, apenas assistindo esse cenário? Ou será que você, por causa da sua fidelidade, poderá ter coroas e poderá colocar aos pés de Deus essas coroas? Como que tem sido a sua vida? Isso é para você pensar, isso é para você analisar. Nossa fidelidade a Deus aqui abre portas para que possamos glorificar ainda mais a Deus no céu. Nossa infidelidade a Deus aqui fecham portas e dessa maneira nós não conseguimos glorificar tanto a Deus ali no céu no quesito das coroas. Qual é a sua responsabilidade? Como tem sido a sua vida? Aqui estão diante de nós aquilo que a Bíblia revela para nós como sendo as coroas que serão dadas naquele dia, o dia de prestação de contas, o tribunal de Cristo ou o bema de Cristo.